no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto meu Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Só se eu respirar, em pé você encontrou um filho. A guerra começou, a morte me enfrentou, todo o poder das trevas em si triunfou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Deus, Aleluia! aleluia. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus, é santo. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma
Uma pessoa linda, maravilhosa, que é a Heloísa. Eu tenho o privilégio de ter essa mulher perto de mim. E o marido dela fez uma declaração de amor para ela num evento que a gente estava, de mulheres. E ele falou pouquinho, ele falou uma frase bem curta, mas ele falou assim: a Heloísa, ela é o que vive, ela é verdadeira. Nada melhor do que um marido, uma pessoa que ela convive o tempo todo, falar isso dela. Se ele falou, pronto, tá falado. É uma mulher de Deus, uma mulher com coração limpo, uma mulher amada, amável. E hoje, que Jesus Cristo te use mais que os outros dias. Deixa Deus te usar. Uma salva de palmas pela vida dela, amados. Tudo bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas o irmão vai me achar. Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Sim. Sim? Não? Sim. Se puder, eu posso usar o outro. O outro microfone. Esse é Phantom, tá? Você tem que colocar o... Só ligar o Phantom da Chiquinha. Me achou. Queridos, é uma alegria estar aqui nessa noite. Deus tem nos conectado de uma forma muito linda, né? Esses pastores aqui maravilhosos. Pastor José, pastora amiga agora, mais do que um nome eclesiástico, né? Deus nos dá pessoas presentes, né, na nossa vida. Então, é um privilégio estar aqui. Nós vamos cantar uma canção, Jesus é o Caminho. E enquanto nós continuamos nesse momento de adoração, que você possa deixar
o seu coração em paz para Jesus falar. Porque quando a gente está muito estressado, apavorado, preocupado, a voz dele é tão doce que muitas vezes passa desapercebido e a gente fala, nossa, eu não estou ouvindo Deus. Mas um rei não fala com quem está andando, correndo. Tem que parar, tem que dar moral, tem que acalmar o coração. E é por isso que essa frase de Jesus em João 14 é muito importante para os nossos dias. Ele fala, calma seu coração. Não se turbe o coração. Você está vendo o mundo do jeito que está, situações acontecendo, mas coloca o seu coração nesse lugar de paz, nesse lugar de confiança nele, independente das situações que você possa estar vivendo, né? Não se turbe o vosso coração. O que tem que fazer? Exercitar a fé, crer em Deus e crer também em mim. É o que ele falou para nós fazermos. Então, muito mais do que participar de uma reunião, Deus quer te levar a esse lugar de colocar o seu coração nele, de deixar em paz as suas angústias ou a sua ansiedade hoje, mas realmente entregar seu coração a Deus. Amém? Vamos fazer isso juntos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Jesus, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Em verdade eu vos digo, que eu vou para o Pai. Obras maiores fará. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Diga, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Vem se manifestar em nós, Senhor. Vem se manifestar em nós, Jesus. Quero que você levante suas mãos bem alto e diga assim: quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Nessa noite, Deus, leva-nos a esse lugar. Quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a esse lugar de entregar o nosso coração a Ti. Leva-nos além, Jesus. Leva-nos a Te amar acima de todas as coisas. Leva-nos a Te honrar, Senhor. Olhar para Ti, para Ti. Você pode levantar as suas mãos lá em cima e dizer: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti nessa noite. Eu rendo meu coração. Diga: eu quero Te amar acima de todas as coisas. Leva-me por esse caminho. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor.
Irmãos, vocês podem se assentar. Como a pastora já falou para vocês, eu sou casada com o Marcos. Eu liguei para ele antes de vir para cá e eu falei, olha, eu reconheço a autoridade, então ore por mim. E ele orou por mim para eu estar ministrando aqui, como sempre faço, porque eu reconheço a autoridade, eu estou debaixo de autoridade. E quando nós estamos debaixo de autoridade, não há seta que pega a nossa vida. Porque a autoridade de Deus, a autoridade dos maridos, quando o marido é cabeça, não cabeçudo, né? Quando ele tem o governo de Cristo, não o governo do anticristo dentro de casa. Então isso é uma redoma de proteção para a mulher, isso é uma redoma de proteção para os filhos. Quando nós temos pastores abençoados, é uma redoma de proteção para as ovelhas. Gente, estar debaixo de autoridade é a melhor coisa que existe nesse mundo. E quando nós descobrimos esse lugar, o equilíbrio desse lugar e a beleza desse lugar, você fica assim, meu Deus, como as pessoas vivem sem isso? Porque, né, é muito difícil. Então nós precisamos sempre reconhecer, isso parte também de uma decisão nossa. Amém, queridos? Amém. De reconhecer as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém. Né? Amém. Essa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que eu estava me preparando para ministrar na nossa igreja. Pastor Paulo Subirá e a Juliana pediram para mim ministrar e eu fui para o quarto, fui orar. E foi tão lindo porque eu coloquei as crianças para dormir, peguei o meu iPad, orei, sentei ali na cama e falei, Espírito Santo, eu sei que eu tenho tantas palavras aqui que o Senhor já me deu, né? A gente sempre tem uma carta na manga, né? Mas eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor tem de novo para me falar. E é tão lindo poder ver Deus como mestre. Ele nos ensina o caminho. Ele abre o nosso entendimento. Ele é melhor do que qualquer teólogo. Ele é melhor do que qualquer técnica. É melhor do que qualquer formação teológica. E, sabe, Deus é a melhor pessoa, é o melhor ser para nos ensinar. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele sabe como chegar no finalmente. Ele sabe nos conduzir numa jornada que realmente vai valer a pena. Então é muito importante a gente ouvir do Senhor, né? Não só as instruções para uma vida cotidiana, mas também quando vamos ministrar a palavra e derramar e servir aqui, né? Na mesa do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor pela confiança, pela unidade, pelo coração. Que Deus abençoe. Queridos, eu vou falar para vocês algo que Deus construiu na minha cognição. E Ele foi falando algo muito lindo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sou cristã desde 9 anos de idade, quando eu tive uma experiência profunda dentro do meu quarto com Jesus. Foi tão profundo que eu nunca mais desisti. Por tantas coisas que eu passei, sempre aquele toque de Deus mudou a minha vida. Eu espero que você seja tocado dessa mesma forma nessa noite, porque é isso que muda a nossa vida. Não é vir à igreja, não é só dar dízimo, não é só falar pasta, joia, aleluia, glória a Deus, colocar uma Bíblia debaixo do braço. O que muda a vida do ser humano é a presença de Deus, é o toque de Deus. Glória. Transforma a nossa vida. Amém. Então, se eu pudesse dar o nome dessa palavra, seria Caminhando para a Eternidade. Mas, na verdade, Deus fez uma jogada de palavras aqui comigo, porque Ele me deu esse tema e Ele falou Caminhando para a Eternidade, e Ele perguntou para mim, o que é caminhar para a eternidade? Eu falei, ora, o Senhor que tem que me ensinar, porque, né, eu tenho só uma bagagem aqui de coisas que eu já estudei. Ele falou, pois é, você imagina como é que é meu caminho? Eu falei, ó, a palavra diz que o caminho do Senhor é reto. Então, para mim, na minha cognição, andar para a eternidade é andar no caminho reto. E eu estava corrigindo o Josh esses dias, foi muito lindo. Eu falei, Josh, você tem que andar direito, você tem que andar reto. Não pode ser nem para a esquerda nem para a direita. A ovelhinha, quando está indo para a esquerda, o pastor vai lá, sabe, pega aquele bastão e conserta, né? Dá uns toquinhos, às vezes até apanha um pouquinho para voltar para o caminho, né? E se ela for cair numa ribanceira, o pastor tem que ir lá e voltar, né? Quando ele está cuidando da ovelha, assim são os nossos filhos. Quando eles estão indo para a direita ou para a esquerda, o que a gente faz? A gente pega uma varinha e vai lá, olha, ovelhinha, volta para o caminho reto, é ou não é? Então é muito básico a gente entender que o caminho de Deus é um caminho reto. E aí Deus falou assim para mim, não, mas tem algo melhor que eu quero te ensinar. Eu falei, então pode ensinar. Ele disse assim para mim, pensa no caminho para a eternidade como uma escada.
Aí eu falei, então, caminhar para a eternidade é como subir uma escada? É, como subir uma escada. E aí eu logo me lembrei da história de Jacó. Porque Jacó teve uma visão de uma escada. Vocês lembram disso? Sim ou não? Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio dele, comigo? E eu fiquei ali naquele texto e falei, tem algo aqui que Deus quer me ensinar. Então, ele disse o seguinte, o caminhar com Deus, quando a Bíblia fala que o caminho de Deus é reto, é porque ele é correto, ele é certo. Mas, espiritualmente, caminhar para a eternidade, caminhar com Deus, é tomar posse de lugares espirituais diferenciados. Olha isso, gente. Eu fiquei impressionada com isso. Então, significa que eu tenho que olhar para a minha vida de 10, 15 anos atrás de crente e pensar, nossa, hoje eu estou num lugar mais alto. E isso me fez lembrar muito de Efésios, que a Bíblia fala que Deus nos fez assentar nas regiões o quê? Celestiais. Então, existe um processo até lá. Existe um galgar até lá. Vocês estão entendendo comigo? Então, o que Deus estava falando comigo dentro daquele quarto era exatamente isso. Esse caminhar para a eternidade é um caminho de escada. É degraus que eu e você vamos galgando, vamos tomando posse e nós vamos, como os homens vão entender esse videogame, você só passa para a próxima etapa se você finalizar aquela primeira, é ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O jogo vai mudar porque você é legalzinho? O jogo vai mudar porque você fica chorando lá na frente? Não, vai chorar, chorar, chorar até aprender a jogar. Quando aprender a jogar, plim, a porta se abre e você passei. Mas por quê? Você executou, você fez tudo o que deveria fazer primeiro naquele estágio, para depois galgar um outro lugar. Agora, a gente está falando de um exemplo muito simples, gente. Mas o que Deus promete para mim e para você é algo muito mais surpreendente. Imagina a sua fé crescendo um degrau cada dia mais. Imagina a sua generosidade crescendo um degrau cada dia mais. Imagina a sua adoração crescendo cada dia mais. Então, esse é um caminho que não tem comodismo. A religiosidade não consegue bater nele. Porque quem é religioso não aguenta viver nesse caminho. O religioso, ele quer ficar num lugar, não, eu faço tudo certo, e tá tudo certo aqui. Mas Deus não tem esse caminho de comodismo para nós. Deus nos chama para ser guerreiros e guerreiras. Nós precisamos nos apoderar dos reinos celestiais. Nós precisamos entrar nesses lugares celestiais. E para cada lugar, gente, existe uma patente. Eu acho muito legal que os crentes falam assim, eu vou lá naquela irmãzinha, que aquela irmãzinha quando ela olha o capeta sai. Peraí, então significa que ela está então no patamar que você não está? Então você ainda não alcançou? E por que não alcançou? Deveria estar alcançando. Não, eu vou naquele profeta, porque aquele profeta, olha, ele tem linha direta com Deus, Deus fala com ele assim. Mas por que não está falando comigo, com você? Então significa que aquela pessoa, ela subiu o degrau, ela se apoderou de algo que eu e você muitas vezes em Cristo não estamos nos apoderando. Estamos muitas vezes acomodados. E essa noite é uma noite que Deus quer chacoalhar a sua vida. É uma noite que Deus quer mostrar para você o quanto você pode ser mais nele. O quanto ele tem coisas preciosas para você. E você não pode ter uma mente medíocre. Eu não posso ter uma mente medíocre. Nós devemos orar e falar, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Eu tomo posse. Eu não vou deixar que nada me tire de tomar o reino do Espírito, o reino espiritual. Eu não quero que nada impeça que no momento certo, que no tempo certo, eu tenha essa patente, eu tenha essa autoridade no mundo espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. Então, Abacuque fala, o Senhor, Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os das corças e me faz andar em lugares altos. Segundo Samuel, Deus é a minha fortaleza e minha força, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele fez os meus pés ligeiros como os das corças e me firmou nas alturas. Diga assim, Deus não tem um lugar baixo para mim. Deus não tem um lugar baixo para mim. Deus tem um lugar alto para mim. Diga, Deus vai fazer dos meus pés como os pés das corças que se apodera dos lugares altos. Oh, irmãos. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa. Não tem nada mais importante para um filho de Deus do que entender a sua patente no reino espiritual. Não tem nada a ver com nomenclaturas.
Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Isso aqui é tudo carnalidade aqui para a terra. Agora, o diabo conhece quem tem uma patente alta no mundo espiritual. Aleluia. O diabo não brinca com crente sério. Aleluia. Não brinca. Vocês lembram daquela turma que foi expulsar demônio em nome do Deus de Paulo? Né? Deus, né? Tem gente expulsando demônio assim. O que aconteceu? Os demônios foram lá, deram couro neles. Falou, Paulo eu conheço. Esse Jesus eu também conheço, mas vocês não conhecem não. E ó, por quê? Porque os demônios sabem quem está se apoderando desses lugares celestiais e quem não está. Então é muito importante, querido, que você acorde e que você tome esses lugares. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado pela força. Aí muita gente fala assim, mas como assim? Força física? Claro que não. Força o quê então? É na força humana? Não. É no desejo de se apoderar desses lugares celestiais em Deus e colaborar com Deus nesse processo. Assim nós vamos nos apoderando do reino do Espírito no reino de Deus. Amém? Amém. Então, o que podemos dizer dessa subida, essa caminhada para a eternidade? É como subir uma escada. Se você puder abrir para mim, Gênesis 28, 10, a visão da escada que Deus deu para Jacó, ela é muito significativa para a sua vida e para a minha vida. Eu até pedi para inspirar que eles colocassem aí uma escada. Tem aí a imagem da escada para ficar na sua memória. Colocou? Aí. Tô orando que vai chegar. Quantos querem ouvir a voz do amado? Amém. A voz de Deus. Aleluia. Enquanto você abre, eu vou orar. Senhor Jesus, Tu és a palavra rema, Tu és o verbo da vida, Tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Nós celebramos hoje a Páscoa e isso tem tudo a ver com a Tua pessoa, com quem Tu és, Senhor. Se revela, Pai, através da Sua santa palavra e transforma as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Amém. Gênesis 28, 10 diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez o seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu tenho me referido. Despertando Jacó do seu sono, é a outra escada, tá? É a outra, bonitinha para o céu. Vai ficar na mente dos irmãos aqui. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Quando nós paramos para analisar esse texto tão maravilhoso que fala dessa visão profética, uma visão real que Deus deu a Jacó, tem algumas lições que nós podemos aprender em termos gerais. Eu quero que você preste bastante atenção, porque depois nós vamos falar dos degraus ali, que vai subindo, né? O Senhor ministrou no meu coração algo tão profundo, eu quero compartilhar com você. Mas quando nós analisamos esse texto de Gênesis 28, primeira coisa, Deus cumpre o seu propósito apesar da falha humana. Minha pergunta para você é: Jacó era perfeito? Jacó estava fugindo do pai dele. Ele tinha enganado o pai dele. Isso aqui quebra a nossa justiça própria, porque muitas vezes a gente pensa assim: Deus só vai usar os santarrões, só vai usar aquelas pessoas assim, assada, e você vê que Deus cumpre o seu propósito independente da falha humana. Isso nos dá esperança também, sim ou não? Amém. Diga assim: apesar de mim, Deus vai cumprir todos os planos dele. Glória a Deus! Jacó era um fugitivo. Ele estava cercado de desconfiança, medo, ódio do irmão.
E agora, longe de casa, mesmo nesse lugar terrível, ele iria começar a experimentar a glória de Deus, a presença de Deus, a misericórdia de Deus. Segundo, a escada que Jacó viu nos ensina, a escada de Jacó, nos ensina sobre o envolvimento pessoal do Senhor com os assuntos da terra. Deus se envolve com os assuntos de Jacó. Deus desce para falar com ele. Deus mostra o plano que ele haveria de promover e de fazer na vida dele, na vida dos seus descendentes. Aqui também fala sobre a presença protetora de Deus, que se expressa através dos seus ministros, os anjos. A Bíblia fala que os anjos são ministros do Senhor, são enviados, são mensageiros do Senhor. Você acredita que os anjos do Senhor acampam ao redor de você? Amém. Você acredita nisso? Amém. Isso faz parte da proteção de Deus sobre a sua vida, assim como Jacó também viu os anjos subindo e descendo. Deus vela por cumprir toda a palavra que Ele nos dá. E Ele envia os seus anjos também para comprovar essa presença protetora dEle nas nossas vidas. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 1,14. São seres criados por Deus, são espíritos ministradores, os anjos, que por ordem do Senhor servem aos que herdarão a vida eterna. Quantos aqui vão herdar a vida eterna? Então os anjos estão ao seu redor. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. A visão também de Jacó, da escada de Jacó, nos ensina que servir a Deus também não significa ter uma vida fácil, querido. E o que tem feito muitas pessoas desistir do Evangelho, igual o pastor Marcelo hoje estava ministrando. Ah, pastor, não estou aguentando. Falei, irmão, quanto tempo você está nessa luta? 2 meses. Meu filho, você ficou 40 anos no braço do diabo. 2 meses que você veio para Cristo, você está largando os bets? Tem algum curitibano por aqui? Aí, só esse você vai entender o que eu falei aqui, né? Então, a pessoa ficou a vida toda no braço do cão, passa 2 meses. Não, porque olha, a vida com Deus tinha que ser tudo e uma maravilha, não posso passar por problema. Não, isso não significa. Olha a escada de Jacó, o que ela nos ensina? Servir Deus não significa ter uma vida fácil não, queridos. Nos anos seguintes, aquela maravilhosa experiência que ele teve, Jacó enfrentou muitas tribulações. Assim como eu e você enfrentamos. A presença protetora de Deus não nos livra de passarmos por situações difíceis. Na verdade, o sofrimento é uma ferramenta, muitas vezes, na mão de Deus, para treinar o nosso caráter. Glória a Deus. Para nos amadurecer, para nos fazer mais sensíveis, menos orgulhosos, mais humildes, mais parecidos com Cristo. Aleluia. E nesse processo, os que passam são aqueles que conseguem se submeter como o trigo. Se você estiver numa lavoura de trigo, eu já estive em Campo Grande, gente, é a coisa mais linda. Você anda de carro, quilômetros, você vê assim, você perde vista aquele trigo, você fala, nossa, gente, que visão do céu. E aí quando você para, o pastor falou, não, eu preciso parar aqui. Eu falei, por favor, deixa eu tirar uma foto disso, né? E aí quando o vento vem, você vê o vento batendo, o trigo faz assim, ó, o joio não. O joio fica de pé. Não abaixa de jeito nenhum. Aí ele falou, o que ficar em pé, você sabe que é joio. Porque o trigo, ele se humilha. Então, as atribulações que nós passamos é uma forma de Deus também sondar o nosso coração. Ah, mas ele não sabe? Ele sabe de tudo, mas muitas vezes nós não sabemos. Nós achamos que estamos prontos. Nós achamos que amamos a Deus. Nós achamos que fazemos muita coisa para a igreja. Mas quando vem as adversidades, o Senhor bota para fora, muitas vezes, a nossa tristeza, ou a insatisfação, ou alguma coisa que precisa realmente ser curada, tratada. Então, queridos, Deus não vai nos livrar, muitas vezes, da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha. Jacó teve muitas situações de tribulação, depois de ter uma visão tão maravilhosa, uma promessa tão maravilhosa. Outra coisa, a visão de Jacó nos ensina que a menos que Deus queira, o homem não pode ter acesso ao céu. Nos lembramos de Babel, que significa o portão de Deus. Olha que hilário isso. Após o dilúvio, os homens decidiram construir uma torre cujo objetivo era tocar o céu. Gênesis 11:1. Nenhum empreendimento humano pode ligar a terra ao céu. Escuta isso. A comunhão entre o céu e a terra é somente possível por uma iniciativa de Deus, querido.
Tudo que vai acontecer na minha vida e na sua vida espiritualmente sempre foi uma iniciativa de Deus. Você está entendendo isso? Deus abre a porta e nós devemos passar, mas sempre a iniciativa é dele. É dele. Muitos anos depois dessa confusão da Torre de Babel, por iniciativa de Deus, Deus abre os olhos de Jacó e ele contempla a forma certa de ir até o céu. Deus dá essa visão dessa escada para ele. É só pela graça de Deus é que pode haver essa comunhão entre céu e terra. Agora, o significado mais precioso dessa escada de Jacó é que essa escada, diga assim, essa escada que Jacó viu, tipifica Cristo. Ou seja, prenunciava a Cristo. Vocês estão comigo aqui? Amém. A escada que Jacó viu tipifica Cristo. Pré-anunciava Cristo. O próprio Senhor Jesus aplicou essa imagem a si mesmo. Abra comigo rapidamente em João, Evangelho de João, capítulo 1, 51. Eu quero que alguém leia aí. Quem tem voz de trovão aí para ler bem forte? Voz de trovão ou voz de trombeta? Pode ser. Evangelho de João, capítulo 1, 51. Vai, pastor. Disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha aí. Jesus pega a visão que Deus deu para Jacó e ele fala dele. A partir de agora vocês vão ver os anjos de Deus descendo e subindo através de mim. Ou seja, Cristo é o intermediador entre Deus e o homem. Glória a Deus. É Cristo que conecta. Amém. É só por causa dele que há acesso à eternidade novamente. Nós estávamos totalmente perdidos nos nossos pecados e delitos. Totalmente alienados da vida com Deus. Sem temor, sem consciência do pecado, de arrependimento de obras mortas. Éramos os mais miseráveis, os mais cativos e oprimidos. Mas por causa de Cristo, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa do seu sacrifício, aleluia, pré-anunciada no Velho Testamento, e agora Cristo fala, eu sou a escada. aleluia, Eu sou a escada. Vocês verão a obra de Deus através de mim. aleluia. Os anjos vão passar através de mim, fazendo uma obra grande na terra. Então a escada tipifica o sacrifício de Cristo na cruz também. Porque quando Jesus morre na cruz, ele abre, a Bíblia fala que o véu foi o que, gente? Rasgado. Rasgado. Ele quebrou o abismo que havia entre nós e Deus. Toda separação, toda dívida foi paga. Agora só vamos glorificar a Deus na medida que entendemos o quanto nós éramos pecadores. Igual aquela mulher, ela chorava, ela derrubava o nardo, ela, meu Deus, ela colocava o cabelo dela, enxugava e chorava, e provavelmente confessava o seu pecado e adorava. E um religioso que achava que ele não tinha pecado nenhum falou, mas para que esse desperdício? Para que tudo isso? E Jesus então vira para ele e fala, olha, quem muito ama, muito é perdoado. Aleluia. Ou seja, quem tem consciência do pecado, aleluia, tem consciência da graça. Agora, quem não tem consciência de que é um pecador, nunca vai querer reconhecer Jesus como Salvador. Está relacionado, queridos. Quanto mais eu vejo o inferno que eu estava antes de Cristo, mais eu vou glorificar a Cristo por ver salvação e o que Ele fez na cruz por mim. Aleluia. Agora, se eu acho, não era tão assim, o diabo não era tão feio, nem sei se eu ia para o inferno, então eu desmereço também a graça de Deus. Eu falo, ele morreu, foi um bom homem, foi um bom exemplo. Gente, para muito crente hoje, Jesus é só um bom exemplo. Que terrível! Jesus não é um bom exemplo. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. E se não fosse por Ele, eu estaria Deus. destinado Aleluia. ao inferno. Eu, minha família, o mundo inteiro. Quando nós pensamos na grandiosidade, da seriedade do pecado, a graça fica irresistível. Aleluia. Aí a gente vai fazer igual aquela mulher. A gente não vai medir esforços para servir, para amar, para adorar. Nós nos derramamos. Mas precisamos ter uma consciência de pecado primeiro. Aleluia. Sem ter uma consciência de pecado, não tem arrependimento, queridos. Não tem arrependimento. Aleluia.
E o que é consciência de pecado? É reconhecer que o homem sem Deus não presta para nada. Desculpa. Não presta para nada um homem sem Deus. Olha a violência que o mundo está. Olha o que está acontecendo. É tudo fruto de uma independência terrível do nosso Pai. Nós precisamos voltar para casa. Amém? Você vai nessa caminhada. Você precisa ficar firme. Precisa ficar firme. Aleluia. Então Jesus é o nosso único mediador. É Ele que nos dá acesso ao Pai por meio do seu Espírito. Efésios 2:18. Jesus é a porta do céu. Ele é o caminho para voltar para casa. João 10:9 fala isso. Aleluia. Como eu inicio essa subida? Acabamos de falar. É pela salvação. Reconhecendo que antes nós éramos pecadores miseráveis. Que não haveria solução para nós. Mas por causa do amor de Deus, Ele abriu uma porta, Ele abriu uma escada. Cristo foi crucificado para nos reconectar com Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora, quando nós falamos sobre escada, ninguém vai começar a subir uma escadaria da Penha se não tiver uma consciência plena. Você sobe uma escada à toa? Sim ou não? Pensa numa escada gigantesca. No mínimo você vai falar assim, para que eu preciso subir essa escada? Você não vai subir assim, que legal, nossa, eu vou fazer um passeio ali, vou descansar. Sim ou não, querido? Não. Não. Para você subir uma escada dessa, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Uma escada exige uma pré-consciência. Você precisa saber o porquê que você vai colocar o pé lá. E por que isso vai mudar e por que isso é importante e como isso vai mudar a sua vida. Então, escada fala de um posicionamento consciente. Olha aí para essa foto aí, ó. Subir uma escada fala de um posicionamento consciente. Fala de uma escolha de vida. Fala sobre uma decisão voluntária. Como filhos de Deus, há coisas grandiosas que nos aguardam. E estão à nossa espera desde a fundação do mundo. Em Cristo, todo esse tesouro será nos revelado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu amo meu pastor. Quantos aqui conhecem o Luciano Subirá? A maioria das palavras dele, ele fala sobre o trabalho de Deus junto com o homem. Nunca Deus vai fazer coisas que eu e você podemos fazer. E nunca Ele vai pedir que você faça algo que Ele vai fazer. Então, o próprio nome do Espírito Santo é auxiliador. O que é auxiliador? É uma pessoa que te ajuda, né? Por exemplo, você vai pegar essa cadeira aqui, essa cadeira, eu não sei o que, a mesa. Você não vai pegar ela sozinha. O que você vai fazer? Você pega de um lado e a outra pessoa pega do... É isso que significa o Espírito Santo. Sabe por que muita gente ora e não recebe a bênção de Deus? Porque Deus está lá em cima falando, Ele quer que eu faça tudo sozinho. Não, o Espírito Santo não vai fazer coisa, ele não vai fazer seu joelho cair no chão para orar. É você que tem que ir. O Espírito Santo não vai pegar você e colocar você lá de jejum. Você precisa ir fazer. Ele não vai te obrigar. Queridos, por que não temos tantos milagres e tantos poderes acontecendo hoje no reino do Espírito dentro da igreja? Primeiro, porque nós achamos que podemos viver sem uma vida de oração, de jejum e de quebrantamento. Essa sequidão que existe hoje na terra é por falta de quebrantamento, de arrependimento. Como nós somos orgulhosos em pensar que Deus pode se mover através de nós sem viver uma vida de oração intensa, sem viver uma vida de arrependimento. Como nós somos orgulhosos em pensar que podemos fazer a obra de Deus sem estar conectado com o próprio Deus. Como orgulhosos nós somos, quem nós achamos que somos para fazer a obra de Deus estando desconectado com Ele? Quem nós achamos que somos para falar que somos crentes? Muitas vezes fazemos tanta coisa e não consultamos o conselho de Deus para as nossas decisões. Quem nós achamos que somos? Por isso a falta de poder na igreja, a falta de milagres acontecendo, o sobrenatural não vem. Se essas atitudes não são mudadas, não são transformadas, e aquilo que eu falei, Deus não vai fazer o que nós temos que fazer. Jesus podia ter pegado o joelho de João, Tiago e colocado para orar. Ele falou, não, gente, vocês não podem ficar 1 minuto comigo. Vocês não podem orar comigo. Sério? 1 hora. Ele não obrigou, ele pediu.
Se nós queremos mais poder, se nós queremos mais vida com Deus, querido, não depende de Deus, depende de nós. Nós precisamos subir essa escada. Nós precisamos tomar uma responsabilidade. Aleluia. Nós precisamos desejar nos apoderar desses lugares Aleluia. celestiais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Sim ou não? Aleluia. Sim. Quantos estão recebendo essa palavra? Amém. Aleluia. E aí eu falei, Deus, olha, eu sei que tem muita coisa aí que poderia ser essas escadas, mas o que seria importante? Existe alguma sequência? O Espírito Santo me inspirou a escrever. Vamos colocar 5 degraus aqui, degraus, né, que fala, né? Degraus. Primeiro, degraus. O Espírito Santo pediu para eu colocar o primeiro nome como a palavra adoração. Então pensa no primeiro degrau que você vai subir, que vai se chamar adoração. E eu falei, nossa, adoração. E aí João 4:24, a palavra fala que Deus é Espírito e importa que os seus adorem em Espírito e em... E aí eu falei, mas por que adoração? Ele falou, porque nesse primeiro degrau eu quebro todos os ídolos. Aí eu falei, entendi. Aleluia. Glória a Deus. Entendi. Então quer dizer que para subir na escada para a eternidade, primeiro é a adoração. Entendi. Então o Senhor procura verdadeiros adoradores. O Pai procura. Se procura, Pai está falando de filiação. Então não tem como entrar no reino do Espírito sem se tornar filho. Tem que ser filho. Aleluia. Porque se é pai, eu e você precisamos tratar Deus como pai. Precisamos então ser filho. Aleluia. Não somos órfãos, não somos bastardos, não somos servos. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Quantos estão entendendo isso comigo? Glória a Deus. Então, se nós entramos, se nós nos apoderamos dessa subida espiritual, o primeiro degrau é a adoração. E o que é a adoração? Quando nós quebramos todo ídolo a Baal, quando nós quebramos todos os ídolos a Moloque, quando nós quebramos os nossos ídolos a qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Nós vamos quebrando esses ídolos, nós vamos quebrando esses altares, altares do medo. Eu falei para a pastora que o Covid inaugurou o maior altar de medo no mundo. É medo, 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 pânico, 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 ansiedade, ansiedade, ansiedade. Esse foi o Deus que mais recebeu adoração. Tem pessoas que deixaram de ir na igreja, tem pessoas que abandonaram Jesus por causa do medo. Medo de pegar doença, medo de morrer, medo disso, medo daquilo. Sendo que Jesus falou assim, você não tem que temer quem mata o corpo. Você tem que temer a Deus que mata corpo, alma e manda tudo para o inferno. Então, você entende o nível que nós precisamos ir? Nós não podemos parar nos medos dessa terra. Nós devemos temer mais o Senhor do que a opressão, do que as coisas ruins desse mundo. Vocês estão comigo, gente? Amém. Estão comigo? Aleluia. Amém. Então, olha só. Na adoração, Deus limpa. Deus limpa. Mas como assim? O que é altar a Moloque? Altar a Moloque é quando você não dá atenção para os seus filhos hoje e eles ficam totalmente vulneráveis para loucos na internet, psicóticos, pedófilos, pessoas erradas. Não, Eloísa. O que eu aprendi que altar a Moloque é quando aqueles caras pagãos lá, eles iam e estava no fogo o filho lá, Deus falou para o povo de Israel não fazer isso. Queridos, há muitos crentes oferecendo seus filhos a Moloque. Quando nós colocamos as nossas crianças diante de uma internet não controlada, você está sacrificando o seu filho. Você está sacrificando a sua filha. Quando você coloca o seu filho e a sua filha num lugar, numa casa onde você não confia no caráter de um homem e de uma mulher que está lá dentro, você está sacrificando o seu filho e sua filha. Nós temos vários altares. Não, mas é porque, olha, eu preciso de um tempo. Então leva meu filho aí, passa o tempo com ele. Não aguento mais, pega aqui o iPad. Cuidado, porque Moloque recebe as crianças de um outro jeito hoje. Você não precisa ir numa piscina, matar ele, afogar ele lá. Tem muitos filhos sendo afogados na falta de vida com Deus dentro de casa. Isso é um dos altares. Altares a Baal, altares a Mamon. Quando que eu vejo que o Mamon está reinando na minha vida? Quando eu consigo pagar 300, 400 dólares, ou então reais no tênis, aqui não é muito realidade, mas no Brasil o povo paga 500, 1000. Mas quando vai para a igreja vira um mendigo. Não, eu vou dar $1. Isso é ofertar no altar de Mamon.
Porque para a casa de Deus eu viro mendigo. Mas quando eu estou na Ross, eu sou rica. Eu sou a rainha de Sabá. Eu pago qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? São altares que nós criamos. E a gente não percebe. Eu estou falando de um nível bem forte de libertação aqui, tá? Vocês estão comigo ou não? Glória Isso aqui a é Deus. feijoada. Eu gosto de grupo pequeno porque a gente pode, ó, mergulhar. Isso aqui não dá para falar numa conferência. Conferência você fala, Jesus é bom, aleluia, glória a Deus. Aqui não. Deus está investindo isso aqui na vida de vocês. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Amém? Então são vários altares que nós vamos erguendo, que pessoas vão nos ajudando a erguer, que o mundo quer que a gente ergue. Tá amarrado. Vamos ver. Pega aqui, acho que foi esquentando a voz aqui. Quantos estão aqui? Amém. Agora, muitos crentes entram na porta da salvação, mas nem viram adorador, pastor. Então, só assim, 30 anos de crente, obrigado, Jesus, pelo sacrifício, obrigado, Jesus, pelo sacrifício. Ele fala, cara, eu sou a porta, mas eu sou o caminho, vai, dá. Para de ficar aí na porta agarrado. Anda, desenvolve a sua fé. Desenvolve a vida com Deus. Então, o convite é para todos, mas nem todos correspondem. Está lá um dos acessos mais profundos nesse caminho. Nesse altar de adoração, Deus nos ensina a quebrar os ídolos, as imagens, as ilusões. Sabe aquela ilusão que você tinha de casamento perfeito? Acabou. Acabou. Casou, acabou. Isso é obra do diabo? Não, é obra de Deus. Porque é o diabo que quer que você fique viajando na maionese. Deus quer realidade. Nossa, mas é muito difícil essa realidade. Enfrenta. Deus só vai mudar a realidade quando você for real com a realidade. Enquanto ficar fingindo, não, tem um casamento perfeito, uma desgraça, mas tá tudo perfeito. Não, Deus só trabalha com verdade. Vocês estão entendendo? Tem muita gente que paga, gente, de ter um casamento perfeito que não tem. Então o que a gente tem que falar? Abrir o coração e falar, Deus não tá perfeito. Tem alguma coisa que você pode fazer? E a graça de Deus vem porque é real. Aleluia. Vocês estão Glória a entendendo, Deus. gente? Aleluia. Tem que ser real com as dores, tem que ser real com os problemas, não pode ficar na ilusão. Eu vejo o diabo arrebentando muitas mulheres, porque, sabe, ficou viajando na maionese das princesas lá, né? O príncipe cantado, o príncipe vem, fica só o cavalo e o príncipe foi embora, nunca mais encontrou o príncipe, e fica na rua da amargura, fica com raiva do pastor que fez casamento, fica com raiva de ser quem te apresentou, porque não tem uma visão real da vida. Então a gente precisa segurar em Jesus. Jesus é real. Mais difícil que seja, ele é real. E ele sempre vai falar a verdade. Então, nesse primeiro altar, diga assim, o primeiro altar de adoração, primeiro degrau, Deus deseja quebrar todas as ilusões, todos os ídolos da minha vida, para que ele seja o único Deus, o único Senhor, o único adorado. Quantos entenderam isso? Amém. Glória a Deus. Quando o campo está arrumado, nós vamos para o segundo degrau. E o segundo degrau, ele é muito maravilhoso. Porque ali começa o quê? O que está escrito lá? Relacionamento. Quando você tem um relacionamento, isso fala de uma troca, de um compartilhamento. Ou seja, não pode ser nada unilateral, monólogo. Não pode ser um falar ao vento. Minha pergunta para você é, quando você vai orar, você espera Deus falar com você ou você chega, fala tudo que precisa e tchau? Porque senão o segundo degrau não está sendo executado, não está sendo vivido. A oração não pode ser um descarrego. Vamos descarregar. Fala. Não, Deus não é seu psicólogo. O psicólogo gosta de falar, fala para você se reorganizar. Só que Deus não quer ser seu psicólogo, Ele quer ser seu amigo. Apesar que Ele traz paz para a nossa alma, sim. Mas muito mais do que exercer um lugar que você vai lá e descarrega, Deus quer ser seu amigo. Aleluia. Amém ou não? Amém. Estão comigo aqui? Sim. Em Miqueias 6:8, olha o que Deus pede. Isso Ele te declarou a homem e mulher, o que é bom e o que o Senhor pede de ti,
que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, mas o que é mais importante, o que é? Andes humildemente com teu Deus. Muitas vezes nós somos orgulhosos na nossa oração. Nós falamos. Nós não temos a humildade de parar, aquietar, como eu falei, e dizer, Senhor, agora fala, Senhor. A gente não tem muitas vezes paciência para esperar o que Deus fala. Isso mostra falta de humildade. E o que Deus pede de nós é que andes humildemente com Ele. Então, relacionamento, queridos, fala de uma relação. Há momentos na palavra de Deus que Ele se coloca do lado do ser humano pedindo: posso entrar? Isso fala de relacionamento. Deus não arromba a porta de ninguém. Deus fala: eu estou aqui. Eu sou humilde. Eu criei você. Eu teria todo o direito sobre você, mas eu respeito. Eu posso entrar? Aleluia. Nossa. Aleluia. Glória a Deus. Ele é demais. O que eu aprendo nesse segundo degrau? Que mesmo Deus sendo altíssimo e poderoso, Ele deseja alguém que tenha um coração humilde e quebrantado para se relacionar. Se relacionar é uma decisão também. Tem muita gente que só fica ali na parte da adoração. Nesse momento eu falei: Deus, mas eu achei que a adoração era quase tudo, Deus. Deus falou: não, é só o primeiro degrau. Sua turma sempre falou muito de adoração, mas a adoração é só para quebrar os vidros. Tem outros lugares. E o que é o relacionamento? Quando você conhece uma pessoa, você fica observando ela para ver se tem alguma identificação. É ou não é? É ou não é? Você quer ver se a pessoa sonha as mesmas coisas que você? Você quer ver se ela gosta das mesmas coisas que você? É ou não é? Se você é flamenguista, você vai querer andar com um cara que é Corinthians? Não é? Agora, se você conhecer um cara e ele começa a falar do time que você gosta, você fala: nossa, já ganhou metade do meu coração. É ou não é, gente? Sim ou não? É um relacionamento que está começando ali. Naqueles poucos segundos você decide colocar aquela pessoa para dentro do seu ciclo de relacionamento, ou você decide fazer ela ficar bem longe. Agora, a partir do momento que você gosta da conversa, gosta do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa ri, né? Às vezes faz uma comida, faz comida boa, não sei o que você faz? Você pega o telefone. Se você pegou o telefone, você já está mais consciente que se aquela pessoa te ligar, você não vai desligar na cara dela. Você colocou ela já mentalmente para dentro do seu coração. É ou não é? Sim ou não? Sim. Quando você pega o telefone de alguém, você está dando acesso. E se aquela pessoa te ligar, você se comprometeu em dar uma atenção. Você não vai fechar a porta na cara da pessoa, você não vai deixar de atender um telefone porque você decidiu. Então, se relacionar, querido, é isso. Você se identifica com sonhos, com desejo. Você decide abrir um espaço no seu coração para aquela pessoa. Você decide dar um crédito para ela, uma confiança para ela. E agora aquela pessoa pode ligar e você não vai fechar a porta e não vai desligar o telefone. Jesus veio para mostrar que o Pai também procura não robôs. O Pai procura pessoas verdadeiras. Porque Ele ama se relacionar. E agora o caminho está aberto. Você pode ter e desenvolver a sua relação com Deus. Como Deus é relacional, Cristo também é. E eu acredito que aqui é que há falha terrível na nossa igreja atualmente. Porque se fala de guardar muitas coisas, de fazer muitas coisas, mas a coisa mais importante que é se relacionar com Deus é deixá-lo de lado. E o que é um relacionamento? É quando eu paro para ouvir. É quando eu considero o conselho do outro. É quando eu realmente abro espaço para o outro ter voz. A gente não pode falar que tem um relacionamento com alguém se a gente não dá voz para aquela pessoa. Falar na nossa vida. Emitir opiniões. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, esse é o segundo degrau. Tem muita gente que fica só quebrando ídolos, mas não consegue desenvolver um relacionamento com Cristo. E eu posso falar uma coisa, essas pessoas acabam não tendo experiências particulares com Cristo. A tendência de se tornar religioso é muito grande. Agora, quando você anda com alguém que tem relacionamento com Deus, parece que o olho da pessoa brilha. Ela sempre tem uma palavra que está pulsando. Você já viu pessoas assim? Sim ou não? Sim. Mulheres que andam na presença de Deus, homens que andam na presença de Deus, eles sempre têm um coração queimando.
os olhos cheios de lágrimas, são sensíveis ao Espírito Santo. É diferente. Pessoas que têm um relacionamento com Deus, elas são diferentes. Numa confusão, numa briga, você vê quem tem vida com Deus e quem não tem, queridos. Numa discussão, você sabe quem tem o altar limpo com Deus e quem tem um relacionamento com Deus e quem não tem. Numa discussão. E aí o Espírito Santo começou a falar, e eu falei, e o próximo, o que seria? E aí ele falou, o próximo seria intimidade. Eu falei, mas... E aí ele falou, né, sobre a aliança. Eu falei, mas não deveria ser o contrário? A aliança tinha que vir primeiro para depois ter intimidade? Ele falou, não, eu vou te mostrar que a intimidade que você pensa é só a intimidade nessa parte física, mas eu não estou falando disso. Existe a intimidade espiritual e emocional. E aí, queridos, viver com Deus exige coragem. E olha só o que a palavra fala em Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o... Quem sabe esse versículo? É para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Mas isso é depois. Então, olha só, o que Jesus ministrou no meu coração, e eu queria meio que mudar esse degrau, ele falou, você não vai mudar, porque eu vou te mostrar que é assim mesmo. A intimidade é um acesso, um privilégio de Deus a nós. Porém, isso somente não garante a nossa entrada nos portões celestiais e muito menos certificação de fidelidade a Deus até o final. Muitos foram íntimos e nem por isso deixaram de o trair, de o negar e o abandonar. Eu queria mudar a pregação de Deus. Você estava me ensinando e eu falei, não, vamos mudar aqui. Ele falou, não. Eu falei, como assim? Como alguém pode ser íntimo do Senhor? E não ir para frente? Ele falou, Judas. Judas andou comigo 3 anos. Comia no mesmo prato. Me beijava, o ósculo santo no rosto. Ele foi íntimo. Mas ter intimidade comigo, me conhecer intimamente, não significa que vai chegar no nível de aliança. Muitos me conhecem, falam, oram, vêm, me ouvem, mas eles não querem nada mais do que isso. Eu fiquei assim, aterrorizado com essa palavra, queridos. E daí Deus me fez lembrar de vários relacionamentos de mulheres que estão casadas, têm intimidade com seus maridos, mas eles não são confiáveis. Poxa, tem intimidade, mas isso não garante fidelidade, isso não garante amor, cuidado. Que terrível! Que terrível! A gente acha que a intimidade é garantia, mas não é. Olha Pedro. E naquele momento que Deus falou isso pra mim, eu caí em choro. Eu falei, Jesus, eu não quero só ser íntimo, então não. Ah, por favor, eu não quero só isso não. Porque muitas vezes, queridos, a gente ouve dos pastores, você tem que ser íntimo de Deus. Porque você quer, é ou não é? Você fica assim, nossa, o dia que eu ouvir a voz de Deus, já estou lá. Não tá não, querido, não tá não. Nossa, o dia que eu levantar um paralítico, o dia que não sei o que estiver cheio do poder. Não tá não, queridos, não tá. Porque um dia alguns vão chegar para ele e falar, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai falar, mas eu nem te conheço. Quem é você na fila do pão? Nem te conheço. E aí eu lembrei que na nossa igreja nós tivemos o pastor, co-pastor do Abe Uber. Vocês conhecem o Abe Uber? Ele é um americano que foi para o Brasil, uma história linda, 40 anos atrás. Pregou para um monte de ribeirinhos e tal. Hoje ele é o sogro do Luciano, né? A filha dele casou com o filho do Luciano, o Israel. E teve um congresso que eles fizeram na nossa igreja, que o co-pastor dele veio ministrar. E a gente estava nesse congresso, que era para lideranças e tal, e esse cara estava ministrando. Gente, foi muito profundo o que ele falou. Ele falou assim, gente, eu estava num lugar, eu falei para Deus, eu vou tirar 3 dias aqui para ficar com o Senhor. E aí eu vou riscar a minha agenda, eu vou vir para esse lugar aqui, que era um lugar retirado, assim, perto da casa dele. Mas eu vou ficar com o Senhor. E aí esse pastor dessa igreja deixou toda a estrutura dele, a igreja, a esposa, os filhos, e falou, vou ficar 3 dias com Jesus. Ok. Aí na sexta, ele falou que chegou nesse lugar e ficou lá orando. Orava. Aí ele olhava pro relógio, tinha passado 10 minutos. Aí ele orava. Quando ele orava, passava, ele tinha passado 15 minutos. Aí ele, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E ele falou, não, eu tenho que ficar aqui, né? Aí tinha hora que ele dormia,
Aí tinha hora que ele levantava e foi assim a sexta-feira, nessa batalha, né? Mas ele ficou de jejum e tal. Quando foi sábado de manhã, aí ele já começou assim, Jesus vai falar comigo hoje, o céu vai descer, vai acontecer não sei o quê. E ele começou, né? 7 da manhã orando, olhava, passava 30 minutos. Ele, meu Deus do céu, eu vou morrer nesse lugar, né? E ele contando isso. E nada, queridos. Deus não falou nada na sexta-feira. Deus não falou nada no sábado. E ele foi ficando tão assim, tão miudinho, né? Ele falou, Deus, mas por que você não quer falar comigo? O que aconteceu? Vamos resolver a nossa relação aqui, né? Qual é o problema? E aí no domingo ele foi se quebrantando mais. E ele ia voltar para o culto à noite. O culto lá era, acho que 7h30 da noite. E aí, mais ou menos na hora do almoço, quando ele estava, né, já estava arrumando as coisas dele, ele falou, nossa, foi bom, porque, né, saiu um pouco da muvuca, mas eu esperava ver anjo, ver as coisas acontecendo. Minutos antes dele sair daquele lugar, ele sentiu a presença de Jesus entrando naquele lugar. Glória a Deus. Ele falou que foi a coisa mais maravilhosa da vida dele que ele viveu e a coisa mais terrível da vida dele que ele viveu. Ele falou que Jesus entrou naquele lugar e ele não aguentava. Ele chorava, berrava. E falou, ainda bem que não tinha ninguém mesmo, porque se tivesse, eu ficasse escandalizado. Mas Jesus virou para ele e falou assim, por que você só quer os meus bolsos? Você vem, enfia a mão no meu bolso, pega uma palavra boa, prepara uma palavra boa e alimenta o povo. Mas por que você não se alimenta dessa palavra? Por que você não deixa essa palavra transformar a sua vida? Tem muita gente assim hoje, queridos. Só indo até as mãos, só indo até os bolsos, pegando coisas maravilhosas. E está tudo bem. Só que isso não é o suficiente. Ser íntimo não é o suficiente. Nós precisamos subir mais um degrau. Aleluia. Ser íntimo não significa fidelidade para o resto da vida. Nós precisamos evoluir. Precisamos ir para o próximo nível. E foi aí que o Espírito Santo falou para mim, você lembra da história desse pastor? Ele era íntimo, ele tinha acesso. Ele vinha até mim, ele ouvia as palavras. Mas aquilo era sempre pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Não significa que as pessoas que são íntimas nossas são fiéis. Assim com Deus também é. O que eu aprendo nesse degrau da intimidade? O degrau da intimidade me ensina que ser íntimo é um privilégio maravilhoso. Mas é necessário que eu lute para que eu não fique sentado na cadeira do servo. Servo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Me ensina que não é permitido que eu use da minha intimidade para me orgulhar. Tem muita gente que se orgulha porque é íntimo de Deus. Não, porque eu tenho a última palavra. Porque eu tenho a palavra profética. Porque, gente, meu Deus, eu não posso usar a intimidade com Deus para me orgulhar, senão acabou tudo ali. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Mas isso é um perigo para quem está nesse degrau. Cada degrau, o diabo quer tirar você de lá. E por isso inclui um perigo. Nós precisamos tomar cuidado. Amém ou não amém? Amém. Me ensina que quando nós somos íntimos de Jesus, isso implica uma responsabilidade muito maior em comparação daqueles que não conhecem a Cristo. E quem muito é dado, muito será cobrado. Escribas e fariseus terão maior juízo, porque eles se acham os mestres, os doutores da lei. Isso é condenado diante de Deus. Porque muitas pessoas vão até o degrau da intimidade, mas eles querem, lá dentro, eles querem outra coisa. Eles querem usar a intimidade com Deus para aparecer, eles querem usar a intimidade só para ficar nesse lugar de servo. Voltou a sentar na cadeira de servo. Eu vou, pego tudo, mas é só para o outro, para servir o outro, eu não alimento de Cristo. Quando Jesus explicou isso para mim, eu falei, agora eu entendi. Então, precisa evoluí-lo, precisa ir para o nível do que, gente? Da aliança. O que é a aliança? É um pacto infindável. Não tem início e não tem fim. É nesse nível que Jesus quer nos levar. Você acha que Jesus quer que você seja só um religioso e venha aqui todo domingo nessa igreja? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não.
Jesus quer ter uma aliança com você. Aleluia. Jesus quer que você tenha um pacto com Ele. Aleluia. Um compromisso, querido. Amém. E um pacto não é algo que você quebra, não é algo que você usa erradamente, levianamente. Não, é algo sério. Deus é um Deus de aliança, Ele sempre fez aliança. Com Noé a gente viu, com Abraão, através de Jesus. E Ele prometeu através dos profetas. Jeremias estava dizendo assim, olha, Jeremias 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Que você é a casa de Israel? Amém. Filho de Abraão, você é? Aleluia. Você crê? Aleluia. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais na antiguidade, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração las encravarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse sempre foi o desejo de Deus, queridos. Sempre foi o desejo de Deus. Ezequiel, olha o nível de aliança que Deus quer trazer para a realidade do nosso coração. Dá-lhe-eis um só coração, um espírito novo, porém, dentro deles. Não é mudar comportamento, é dar um novo espírito. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e eu colocarei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No 26, 27 ele repete: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Agora, entrar nesse nível, querido, é uma escolha também. É uma escolha. Entrar em aliança com Deus, assim como Noé entrou, assim como Abraão entrou, é um nível de escolha, de consciência. Eu gosto de dizer que o diabo é que tira a consciência para fazer coisas erradas na vida das pessoas. Não sei se você já viu alguém endemoniado, ela volta tudo assim, meu Deus, o que aconteceu? Passei uma vergonha? Deus nunca vai fazer isso. Tudo que Deus faz é muito consciente, você tem que concordar. Então uma aliança com Deus é uma aliança onde nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Eu estou entregando a minha vida. Quer na morte, quer na vida, quer na doença, na tristeza, na alegria. Aleluia. Eu concordo de ser de Deus. Aleluia. E Ele ser o meu Pai, independente das situações. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. Aleluia. O que eu aprendo nesse degrau da aliança? Que eu preciso decidir deixar o controle da minha vida nas mãos de Deus. E confiar que Ele vai me guiar mesmo que eu passe pelo deserto ou pelo fogo. Segundo, que não há volta para a minha decisão de me entregar a Cristo e a Deus. Ah, meu marido não é crente. Ah, então não vou seguir Deus? Porque meu marido não é crente? Ah, meu filho está dando muito trabalho, eu estou fraco na fé. Olha, já viu que as galinhas igual? Estou fraco. Não, querido, isso não é aliança com Deus. A aliança com Deus, sabe o que é? É igual o mineiro fala, mesmo que esteja caindo canivete, não quero saber. O diabo pode vir atrás, as pessoas podem falar o que for. Eu quero é Deus. Aleluia. Eu vou seguir Deus. Aleluia. Eu vou servir Deus. Eu vou amar a Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou ouvir a Deus. Eu vou edificar a minha vida. Aleluia. É uma decisão profunda, querido. Amém. Profunda. As pessoas que decidiram entrar no nível de aliança assim com Deus, o mundo acabou para elas. O mundo não pisca mais com as suas luzinhas chamando. Já viu que esse crente assim, que é um pé no mundo, um pé com Deus, um pé na igreja, um pé lá fora? Já viu isso? É porque não entrou nesse nível ainda. Está flertando com o mundo, está flertando com a carne. Ainda não entrou nesse lugar de aliança com Deus. Minha pergunta para você é, em que nível você está hoje, meu querido? Que nível que você está com Deus hoje? Será que você já entrou numa aliança profunda com Deus assim? Ao ponto de não ter volta mais? Tipo, o diabo sabe que para mim não tem volta. Ele pode fazer o que quiser. Não tem volta. Não tem volta.
Eu vou servir a Deus, tendo dinheiro ou não tendo fama ou não tendo, sendo conhecido ou não, eu sou de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O diabo sabe quem tomou uma decisão consciente por Deus. Aleluia. E você também sabe se você está nesse lugar ou não. Não são as circunstâncias externas que vão nos tirar dele. O compromisso de Deus, ele bate no peito e fala, nem a vida, nem a morte, nada pode tirar você de mim, a não ser você mesmo. Se você decidir sair desse lugar, não tem o que fazer. Mas Paulo fala, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. nada, nada, nem anjos, nem principados, Aleluia. nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem espada, nem peste, nem fome, nem nada. Agora existe uma coisa que pode tirar você de Deus, você mesmo. Porque Deus não criou robôs. Eu quero que as pessoas que acreditam que não há livre-arbítrio me expliquem essas frases de Jesus aqui, ó. Se não tem livre-arbítrio, como é que me explica isso aqui, ó? Explica pra mim. Se alguém quiser vir após mim, não é assim? Não é assim? Então, uma escolha. Se alguém tem fome e sede, venha. Se alguém me amar, então será amado pelo meu. Eu gostaria que alguém que acredita que o ser humano não tem predestinação, por que Jesus fala assim? Porque se é uma escolha. Se você me amar, se você tem fome e sede. Então, queridos, nesse degrau da aliança, eu aprendo a confiar na soberania de Deus de uma forma muito profunda. Eu abro mão do controle da minha vida para Ele. E Jesus falou que quem não abre mão da sua vida vai perder. Mas aqueles que abrirem mão, eles vão ter a vida novamente. Não é verdade? Assim como Ele se entregou completamente dessa forma, para fazer valer essa aliança, Ele espera que eu e você possamos nos entregar na mesma medida. E então, só depois que declarar, o meu viver é Cristo e o morrer também é lucro, tá tudo bem. E nada a minha vida eu tenho como preciosa, a não ser ganhar a Cristo. A grande paixão das nossas vidas precisa ser Cristo, queridos. Cristo. Diga assim, a grande paixão da minha vida precisa ser Cristo. A sua esposa precisa saber que você ama mais Jesus do que ela. O seu esposo precisa saber que você ama mais Jesus do que ele. Os seus filhos precisam saber que você ama mais Jesus do que a eles. Nossa, Lô, mas como assim? Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, esposa, campo e um monte de coisa que está lá, não pode ser o quê? Um discípulo. Jesus não está falando que você não tem que cuidar dessas pessoas, mas a questão do amor, da aliança, é com Deus, queridos. É com Deus. Porque se alguma coisa você colocar no lugar de Deus, aquilo vai tirar dele. Ai, se eu perder o meu filho, eu morro. Peraí, quem é o seu Deus? E se nós passarmos por isso? É terrível, mas e se? Não, se eu tiver um câncer, eu vou me revoltar com Deus. E se passar? Quem vai ser o seu Deus? A sua saúde ou Deus? Ah, se acontecer um acidente, queridos, nós estamos falando de coisas do coração. É ali que é a fábrica dos ídolos. Por isso é que Deus fala para nós nos apoderarmos desse lugar, desse patamar, dessa patente no mundo espiritual. Nós precisamos declarar, Cristo é a maior paixão da minha vida. Eu preciso pegar o meu coração e carregar para esse lugar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque senão alguma coisa me carrega. Se eu não colocar o meu coração para ser carregado em Cristo, o dinheiro vem e me tira dele. Aonde estiver o seu coração, ali vai estar o quê? Seu tesouro. Então Cristo precisa ser a paixão das nossas vidas. E aí, a eternidade, ela não entraria como mais um degrau. Ela é a concretização, diga assim, a concretização dessa escada.
Diga assim, a escada tem a sua missão finalizada. Quando entra na eternidade. Deus te preparou para viver a eternidade com Aleluia. Ele. Por que você está caçando esse mundo, achar tanta alegria, tanta satisfação que não vai achar? Deus te fez para viver com Ele, na eternidade. João 3,16. Essa escada que é Cristo completou sua missão quando Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A escada chegou na sua concretização. A eternidade, em hebraico, ela significa sem começo e sem fim. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Olha que lindo. Nunca inicia e nunca termina. Simplesmente é. Uau! Simplesmente é. Eternidade significa isso. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Repete isso comigo. A eternidade é aquilo que sempre tem sido e sempre será. Nunca inicia e nunca termina. Simplesmente é. O que significa essa eternidade? Vida plena em todos os sentidos. Espiritual, emocional e físico, porque nós teremos um corpo glorificado. Sem dor, sem medo, sem separação de Deus. A morte é pequena demais, querido, para uma eternidade inteira. É um cisco. É um cisco. Jesus nos prometeu a vida eterna. E Ele disse que está preparando um lugar para nós estarmos perto dEle. Alguém aqui nessa casa hoje tem essa esperança? Glória a Deus. Amém. Jesus conforta os seus discípulos em João 14, dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. As pessoas gostam de vir para os Estados Unidos porque gostam de ver as casas, né, pastor? Só que Jesus está falando que Ele está preparando as casas. Imagina o que não vai ter lá. As casas aqui ainda tem dor, ainda tem violência, ainda tem medo, ainda tem tudo de ruim. Mas as casas do céu não, Deus. Aí você chora porque você não tem sua casa aqui, mas e você não está pensando que Jesus está construindo para você, crente? Foca lá também. Não deixe seu coração ficar perturbado com as coisas que você não tem aqui nessa terra. Isso não é sábio. Isso não é sábio. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, eu virei. Agora, o que eu mais acho apaixonante é essa palavra. E vos levarei. Ele não falou para casa, ele falou para mim mesmo. Olha que lindo, gente. Ele não falou assim, vou pegar você, já vou colocar nessa casa boa, e vocês ficam lá. Não, olha o carinho de Jesus, pastor. Olha, eu estou na casa. O pai está lá. Eu vou preparar lugar. E eu vou vir. E quando eu vir, eu vou levar vocês para mim. Olha que lindo, gente. Ele não fala que vai pegar todo mundo, coloca todo mundo na casinha, fica todo mundo na casinha e pronto. Ele fala, não fala isso não. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Meu Deus, que amor, que paixão que Ele tem por nós. E olha o que Ele fala. Para aonde eu estou, estejais vós também. Aleluia. E tem gente querendo só caçar a casa do céu e ficar lá. Vai ficar sozinho, sem Jesus lá, irmão? Não. Eu não quero ir para o céu para ter casa lá. Eu quero andar com Jesus. Eu lembro do pastor Cirilo que ele fala assim, se eu descobrisse, por um acaso, que Jesus não estivesse no céu, eu também não ia querer estar lá. Porque eu estou atrás dele. Não é da casa. Não é do tesouro. Não é das ruas de ouro. Nossa, eu vou andar nas ruas de ouro, cara. Não. O maior tesouro, quando nós andamos nessa escada de Deus, o tesouro se torna Cristo. Aleluia. E o dinheiro, e o money, e ouro, é nada mais simples do que só pisar o pé em cima dele. Mais nada. Tudo que um ser humano se mata para ter aqui embaixo, você vai pisar em cima disso. Olha que glória. Olha que poder é isso, queridos. Aleluia. Para nós terminarmos, João 11, 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E todo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Amém. Será que você tem fé para viver essa caminhada com Deus? Glória a Deus. Será que você tem se colocado nesse lugar e falado, Espírito Santo, vou colaborar agora mais aí para eu crescer nessas áreas? Como está a sua vida espiritual?
Porque você acha que Deus só quis te salvar? Não, Ele quer te purificar, te santificar, te adestrar para a guerra. Ele quer fazer você virar algo muito melhor do que você já imaginou na sua vida. Mas para isso é necessário uma decisão. É necessário uma decisão. Eu sei que tem muita gente que vai estar no céu. Alguns nem vão receber tantos galardões. Outros vão entrar raspando, como a Bíblia fala, vai passar pelo fogo assim, quase que não entra. E a Bíblia fala para nós investirmos dinheiro na salvação de almas, porque vai dar ampla entrada no céu. Olha só. Então a Bíblia fala daqueles que passam raspando e daqueles que vão ter ampla entrada. Que diferença, né? Será que você quer passar raspando? Ou nós vamos investir os tesouros corruptíveis para alcançar aquilo que é incorruptível? Quando nós investimos na salvação de pessoas, a Bíblia fala que isso vai nos garantir ampla entrada nas regiões celestiais. Aquele que ganha a alma é sábio. Procure um missionário, procure pessoas que estão no campo trabalhando para o reino de Deus de verdade. Às vezes não são os grandes que estão na mídia, são pessoas que estão dando a vida delas. Você vai estar juntando uma ampla entrada, tesouros no céu e uma ampla entrada na eternidade. Tudo isso eu estou falando para ampliar a sua mente em relação à eternidade. Eu não quero ficar longe, queridos. Eu não quero passar raspando. Eu tenho pedido a Deus assim, eu tenho entrado nesse lugar de gemer e falar, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a dar um passo a mais. Por favor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ficar nesse lugar morna. Hoje eu fui abrir as águas ali, tem uma água quente e água fria, né? Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, abre um pouco de uma e um pouco da outra. Eu falei, ok, e aí? É confortável, né? Eu falei, é. Agora deixa só a água fria. Ui! Deixa a água quente. Ui! Ele falou, se você abre um pouco de uma e um pouco da outra, o que acontece? É legal, então é confortável. Esse não é o lugar que eu te chamei para estar. Ele mesmo fala, é melhor ser quente ou ser frio? Morno não. Então esse negócio de pensar assim, eu tô nessa escada, alguém vai me empurrar, eu vou na segunda leva, vou segurar no casaco do pastor. Eu lembro de um cara doido que não era convertido, casado com a mulher de Deus. Aí quando ele voltava das loucuras dele, ele olhava lá. Se ela estava dormindo, se os filhos estavam lá, porque ele morria de medo. Falou, nossa, não foi arrebatado ainda, eu estou aqui ainda. Elas estão aqui, então a segurança dele, coitado, né? Imagina, a cabeça do abençoado. Nossa, a minha esposa está aqui que não foi arrebatado, eu ainda tenho como fazer alguma coisa. Coitada, a Bíblia diz que o dia do Senhor vai vir como um ladrão. Ninguém sabe. E aí, queridos, o que vai contar é a caminhada com Deus. O que vai contar é de madrugada você falando, Senhor, eu quero subir essa escada. Me ajuda. O que vai contar é essas noites. Não é mais nada, irmão. Por isso que quem se santifica agora. E quem quer viver uma vida ímpia vai se sujar mais ainda. Mas quando o dia do Senhor vier, não tem como consertar. Não, peraí, que vai dar um... Não tem mais jeito. Porque quem é. Quem ama Deus é, querido. É. Já viu pessoas que amam Deus? Elas são. Acabou. Elas não são perfeitas, mas elas amam Deus. É ou não é? Sim ou não? É. Elas são. Agora, quem não ama Deus, você tenta passar assim um óleo de peroba, mas não dá. Você tenta dar uma mascarada, não, sabe o que é? Que aquela pessoa, ela ainda não entendeu algumas coisas. E Deus está falando, não é ímpia, não tem temor, não tem como, não, é aquele gente fina, mas assim, tal. Não tem, cara. Quem é. Quem não é, não é. Quem é nascido no Espírito é Espírito, e quem é nascido só da carne é carne. Só tem carne para dar, não tem outra coisa para dar. Então eu estou aqui para te incentivar. Eu espero que essa mensagem do Senhor nunca mais saia do seu cérebro. Amém. Eu sei que nós estamos num dia um pouquinho mais extenso, hoje é um dia diferente, Páscoa. Agora Jesus já deu acesso, irmãos. Esse caminho não estaria aberto se Jesus não tivesse ido para a cruz e ressuscitado. Vocês entendem a seriedade disso? Não haveria adoração a Deus, não haveria relacionamento com Deus, não haveria intimidade com Deus, não haveria possibilidade de aliança e muito menos entrar na eternidade.
Agora o caminho já está aberto. O preço já foi pago. Quem não entra é porque não quer, irmão. Quem não serve a Deus é porque não quer. A palavra está sendo pregada nos 4 cantos do mundo. Todas as línguas. O povo fala do anticristo, do Google, mas o Google está evangelizando o mundo. Você acha a Bíblia de todas as aramaias. Quais aramaias você está achando de novo? De tradução. 300 idiomas que tem lá na África está sendo traduzido. O cara traduz. Então, o homem desculpável já está chegando numa situação que é indesculpável. O caminho já está aberto, já tem acesso. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Depois que você ouviu essa sequência, você também é indesculpável diante de Deus. Porque Ele já revelou para mim. Eu chorei demais com essa palavra. Chorei demais. Eu falei, nossa Deus, eu sempre falei de adoração. Achava que eu queria dar ênfase na adoração. Ele falou, não, calma aí. Sua turma fala de adoração, mas adoração é só um degrau. Tem que ir para os outros pontos. Eu falei, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda aí além. Sabe, eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver. Eu sei que o Senhor ministrou e investiu na vida de muitas pessoas aqui. Nós estávamos conversando em Orlando, falando sobre a seara e como as pessoas hoje elas procuram tudo, mas de menos servir a Deus, sabe? E se envolver com a obra de Deus efetivamente. Mas na verdade, a falta de serviço no reino de Deus é por falta de conexão com o próprio Senhor. Porque quando nós estamos conectados com Ele, nós não temos problema de trabalhar para Deus. É uma gratidão, é um prazer. Você não faz isso por dinheiro, você faz isso por honra, por gratidão a Deus, por tudo que Ele já fez. O meu desejo essa noite é que você seja reavivado. Sabe, meu desejo essa noite é que você saia dessas águas mornas. Que quando você for abrir sua torneira hoje, você fala, Deus, me tira do comodismo. Me tira do comodismo, Senhor. Me leva além. Me leva além. Me leva além. Glória a Deus. Me leva além. Me leva além. Quando você for abrir a torneira lá, você vai falar, Senhor, pode me incomodar, mas me leva além. Não me deixe ficar no mesmo lugar. Não me deixe ser uma crente medíocre. Não me deixe ser mais uma religiosa. Não me deixe ser só mais uma pessoa falando, Senhor. Que a minha família veja Cristo em mim. Aleluia. Que Cristo em mim seja a esperança do meu marido, seja a esperança do meu filho. Que Cristo em mim seja a esperança da minha geração, dos jovens, das pessoas que me veem. Que Cristo em você seja a esperança dessa cidade que é Icão. Que Cristo em você seja a esperança dessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Cristo em você. Cristo em você. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Pode aumentar essa canção aí, queridos. Eu quero fazer um apelo mesmo. Aleluia. Eu não sei em qual estágio você está da sua vida cristã. Talvez você precisa quebrar algum ídolo na sua vida. Todos nós precisamos quebrar um ídolo. Muitas vezes precisamos voltar e quebrar de novo. Quebrar e quebrar. Se o seu relacionamento com Deus está fraco, se você agora já tem sido íntimo, mas é mais servo do que filho, e se você ainda não se decidiu ter uma aliança com Deus, essa é uma noite propícia para você. Uma noite onde o Espírito Santo está falando, eu quero que você vá além. Eu quero que você vá além. Eu não fiz você para viver nos lugares baixos. Eu fiz você com o potencial de andar com as costas nos lugares altos. Deus é poderoso para fazer dos seus pés como os das corças para que galgue lugares nas alturas. E você vai andar altaneiramente, como Deus fala, nos lugares altos. Se assentar com Cristo nas regiões celestiais é um processo. É um processo. Por isso, se tem alguma coisa que te amarra, querido, a assentar com Cristo nas regiões celestiais nessa noite, eu quero chamar você à frente. Se você foi convencido pelo Espírito Santo e você falou, Deus, isso aqui no meu coração é que me impede de ir além, é que me impede de fluir no Senhor. Talvez uma ferida, talvez você não vê Deus como um pai, pode ter várias coisas aí no seu coração. Eu quero que você coloque isso diante de Deus nesse momento. Hoje é uma noite
eu creio, de transformação para a sua vida. Eu não vim aqui à toa. Eu não vim aqui à toa. O Espírito Santo está inspirando você a ir além. Encorajando você a ir além. Enquanto eu oro, você pode ficar livre e sair do seu lugar, sabe? Não tenha vergonha das pessoas que estão ao seu redor. Quem mais te conhece é o Espírito Santo, é Deus. E é para Ele que você vai prestar conta no final de tudo. Não é para o pastor, não é para o irmão, não é para ninguém. Então, se você sente que você precisa vir à frente, venha, porque Deus vê você. A gente não está fazendo isso para encher aqui, não. Não tem nada para parecer. A questão é você falar, Senhor, eu quero sair desse lugar de comodismo. Me acorda de noite, Senhor. Me faz voltar a ter paixão pela sua presença. Se você já não chora há muito tempo por amor a Deus, então essa é uma noite de você falar, Senhor, restaura em mim a sensibilidade espiritual. Se já tem muito tempo que você não é tocado pelo Espírito Santo, você pode vir se arrependendo da dureza do coração. Isso não é errado, se arrepender. Isso é salvação, queridos. Quando nós reconhecemos o orgulho, quando nós reconhecemos a nossa desconexão com Deus, isso é salvação para a nossa vida. Sabe quantas pessoas estão dentro de um sistema religioso e elas não se quebrantam a Deus? E por isso fica vivendo tanto tempo nessas águas mortas. Não há poder, não há visitação de Deus assim. Mas hoje Deus está aqui. Deus está aqui para te levar além. E a pergunta que Jesus termina dizendo é: você crê nisso? Você pode crer? Porque se você não crê, não adianta. Você crê que Deus pode te levar a galgar lugares maiores, né? Você crê que você pode passar de um nível para o outro? Que você pode aumentar o seu nível de adoração, o seu nível de comunhão, seu nível de aliança com Deus? Precisa ter fé para alcançar esses lugares. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus pode achar fé no seu coração aqui nesse lugar hoje? Ele pode encontrar o seu coração nesse lugar.